E aí, nós estamos no ar com o segundo episódio do Sou Filho Podcast. Hoje, um dia muito especial, porque a gente está recebendo aqui nos estúdios da Star 7 Produções, com toda essa equipe que está aqui nos ajudando, a Derbal, o Marcelo. Estamos recebendo aqui a pastora Emanuele Nogueira. Muito bem-vinda, seja muito bem-vinda, pastora. É um prazer enorme, uma honra enorme estar recebendo você aqui com a gente, viu? Seja bem-vinda. Obrigada, a honra é toda minha, foi uma surpresa, estou muito feliz aqui de estar com você, essa essência, né? Muito feliz de ter estar, foi muito bom, não é só simplesmente um programa, mas você sentir a presença de Deus, né? Isso é diferente. É, isso mesmo. Ela começou antes da gente iniciar aqui, já tava ali, gente, tremendo, sobrenatural. Hoje promete, hoje realmente vai ser um dia, um episódio muito especial. Então fica aqui com a gente, você que já tá aqui, continua com a gente, porque hoje vai ser muito bom, vai ser poderoso, né, pastora? Vai ser poderoso. Nossa, muito poderoso. E ela é pastora, mas também é maquiadora. Que história é essa? Como começou tudo isso? A gente quer conhecer mais da pastora Emanuele Nogueira, né? Para começar, pastora, me conta aí, né, como surgiu, como foi. Eu sei que você tem um testemunho também muito forte, um testemunho que vai impactar muitas vidas, né? E para quem não conhece, como começou aí a história de Emanuele, né, no cristianismo, conhecendo a Jesus, né? Antes disso, quem era a Emanuele? Conta um pouquinho aí da sua história. Eu comecei sempre foquei muito no trabalho, sempre fui uma mulher que eu gostei muito de trabalhar e escolhi a informática como a minha profissão. Fiz faculdade de sistema de informação quando eu estava no último período, que foi o 7º semestre. Uma professora chegou para mim e falou assim, olha, Deus te deu um diploma somente porque você pediu, mas Deus me mostra que você vai ser maquiadora. Aí eu maquiadora, ela falou assim, abre a passagem de Mateus 25, onde que fala sobre os talentos, e que o Senhor tinha me ungido e tinha me escolhido desde o ventre da minha mãe, e que eu iria ser maquiadora. E ali ela me via maquiando e evangelizando mulheres. No momento eu ri, porque, assim, até Abraão, gente, riu das promessas. Ele foi o pai da fé. E eu falei assim, mas eu jamais. Eu sempre gostei muito de dinheiro, de abençoar as pessoas, de ter para ajudar as pessoas. Nunca me imaginei sendo maquiadora e achei que não iria ter condições financeiras. E ali, Deus pegou e eu falei assim, ela falou assim, você pode tentar empregar onde você quiser. Nenhuma porta vai se abrir para a tua vida. Nenhuma. Porque você vai ser maquiadora. E eu falei, meu Deus, eu falei assim, Jesus, e aí a insistência, a gente teima com o propósito de Deus, né? E eu fiquei 6 meses procurando emprego e nada, e eu falei assim, sabe de uma coisa? Eu vou fazer um curso de maquiagem. E nisso o Senhor explodiu o meu nome como maquiadora. E ali eu maquiava mulheres, evangelizava mulheres, Deus tratava elas e me curava também. Porque quando você cura alguém, você também é curado, Deus vai te curando das suas feridas. E foi onde Deus mais me usou, foi maquiando mulheres, evangelizando mulheres, cuidando de mulheres, entendeu? Então, hoje, o meu projeto maior é com mulheres. Mas essa história começou quando você conheceu a Jesus, né? Qual foi o momento aí a guinada ali para você seguir evangelizando? Como foi o seu encontro com Deus? A gente quer conhecer esse momento da sua vida. Eu nasci evangélica. Você nasceu evangélica? Nasci evangélica. Nasci no Ministério Presbiteriano Betel. A minha mãe aceitou Jesus, ela estava grávida de mim. Ela se batizou nas águas, ela tinha 5 meses de gestação. Então, eu nasci evangélica, nunca larguei. Sempre eu tive uma caminhada pelo mundo, mas uma caminhada diferente. Eu ia para o mundo, mas o dia de culto eu estava na igreja. Então, mesmo no mundo, as pessoas sempre falavam assim, mesmo com um cigarro na mão, um copo de cerveja, você era evangélica. Então, assim, eu tive uma decepção, entendeu? Quantos anos você tinha nessa época em que você... Tive essa decepção, 26 anos. 26 anos. Isso, uma decepção. Mas foi onde que eu aprendi que ali eu não deveria olhar para o homem. Você já era pastora? Não, né? Não. Sempre fui da igreja evangélica, apaixonada por Cristo.
Então, assim, mas os cultos, por ser raiz presbiteriana, por saber a importância da igreja, de culto todos os domingos, e no caso da minha igreja, era às terça-feira, eu estava dentro da igreja, não faltava. Não faltava. Mesmo Então, desviada, você tava na igreja. Na igreja e monte. Eu sou uma mulher que eu amo monte. Eu nunca deixei de ir para o monte. Desde os meus 7 anos, frequentava o Monte do Pessu, né? Ali sempre fui monte, quase todos os dias no monte. Mundo e monte, mundo e monte. Infelizmente, tive essa caminhada. Foi quantos anos nesse tempo todo aí? Não, isso aí foi pouco, foi período de 2 anos. Ah, sim. 2 anos. 2 anos. Aí mesmo. você, nesse período, você recebeu essa profecia da maquiagem. Isso. A profecia da maquiagem foi aos 25 anos. Foi nesse processo, sabe? Foi onde que Deus, ali através da maquiagem, eu nunca me achei capaz. A gente, quando recebe uma profecia, a gente fala, quem sou eu? Quem sou eu para carregar algo tão importante que é a palavra do Senhor? Ainda mais nós que sabemos a importância, eu que sou raiz, que sou de igreja tradicional, bíblica, nós que sou de uma igreja bíblica, a gente fala assim, quem sou eu para carregar algo tão precioso que é a palavra do Senhor? Mas o Senhor, ele não está procurando pessoas capacitadas. Ele fala assim, filha, só basta o seu coração. Um homem, ele vê a aparência. O Senhor conhece o nosso coração. E ele sabia o coração que eu tinha por vidas, né? Que eu sempre gostei de vidas, eu sempre gostei de pessoas, eu sempre acreditei no ser humano, por mais ruim que ele fosse, eu sempre acreditei, entendeu? Nas pessoas, que as pessoas têm um recomeço, não importa o que você importa o que você vai ser em Cristo Jesus depois que você conhece Cristo. Então ali você decidiu viver esse propósito, né, que Deus colocou na sua vida. E a maquiagem, né, como você hoje em dia lida, né, o seu ministério, a maquiagem, como você se organiza aí, né, na sua rotina? Então, eu trabalho 6 horas por dia, né, no governo, na presidência. Aos finais de semana, eu trabalho com maquiagem, que é algo que eu amo. Eu tenho 3 filhos e para manter esses filhos, eu preciso da maquiagem, né? E tem a igreja. Então, é uma administração, quem me conhece, muito complicada. Eu falo que quem me acompanha no Instagram assusta, porque é uma rotina muito corrida. Mas eu amo tudo que eu faço. Eu amo ser cerimonial dentro da presidência, eu amo a maquiagem, tá ali, administrar o tempo, eu vou te falar que é muito complicado. Eu falo que eu vivo cada dia o seu dia. Eu não me programo, eu deixo que Deus faça. Porque todas as vezes complica. Sabe? E como surgiu, né, esse chamado para ser pastora? Com quantos anos você tinha? Como foi, né, essa experiência de ser chamada a ser pastora? Eu tinha um estúdio em Águas Claras e aí a minha pastora falou assim, eu vejo você abrindo um culto dentro da sua casa e com mulheres. Aí eu falei assim, não. O meu espaço de maquiagem já era algo ministerial. Eu maquiava, daqui a pouco eu parava, daqui a pouco nós orávamos, pessoas se manifestavam, existia cura, pessoas eram curadas. Meu estúdio sempre foi um estúdio de maquiagem diferente. Então, ali a gente evangelizava. Então, antes de uma noiva entrar no altar, a gente ministrava no coração dela, a gente orava, né? Então, assim, o que eu podia fazer, sempre respeitando a religião de cada um, porque eu sempre fui uma pessoa de respeitar, né? E ali, o Senhor, eu fui para uma casa enorme, muito grande, gigante a casa. Quando eu abri a casa, que eu peguei a chave, a minha irmã me ligou e falou assim, olha, Deus manda te dizer que se você não abrir um culto nesta casa, o Senhor você não vai ter condições de pagar nenhum mês de aluguel. Mas se você abrir um culto dentro dessa casa, Deus vai pagar todos os meses de aluguel. E isso era 1 mês antes da pandemia. Eu falei assim, misericórdia, Deus mandou e ele mexeu aonde? No meu financeiro. E eu falei, vou abrir esse culto essa semana. Eu abri o culto, eu só fazia comida, organizava e mais nada. Chamava uma pastora, uma profeta para profetizar e ali começou o Café com Mulheres, né? Eu fui por obediência. Não fazia mais nada, nada, nada. E aí começou a crescer esse culto. E muita gente, com 1 mês veio a pandemia, Deus fechou as portas de tudo, a maquiagem, penteado, Deus me parou 100%.
E eu tive que focar só no ministerial, em cuidar de vidas. A minha casa foi um refúgio para muitas pessoas, muitas pessoas. E ali começou o Café com Mulheres. Nossa, e depois você, né, então a igreja é bem recente, né? Muito recente. Espaço físico, local, vai fazer 1 ano em setembro. O nosso culto com mulheres começou tem 3 anos. Uau. 3 anos. E você falou também, né, sobre o seu trabalho na presidência, né? E já tratando desse assunto que está em alta, né? Tá todo mundo falando sobre política, quem vai ser os próximos que vão se eleger aí, né? E como você, mulher cristã, pastora, né, vê a política no Brasil hoje em dia? Olha, eu estou muito feliz de estar trabalhando lá. Eu nunca gostei de política, nunca gostei. Mas eu estou muito feliz por saber que existe uma pessoa que crê, né? O Bolsonaro, ele crê muito em Deus, trabalhar num ambiente que as pessoas têm valorizado o evangelho, têm valorizado Cristo. Não falo isso da igreja evangélica, não, mas ver que Cristo está indo ali para dentro da presidência, né? Isso me alegra muito, isso eu fico muito feliz, me emociono em algumas cerimônias que eu vejo ali o presidente, a esposa dele, né? De ver que Cristo está chegando ali. Isso tem até vontade de chorar, porque saber que é difícil hoje, porque quando a pessoa está no poder, a primeira coisa que ela esquece é Cristo. Quando a pessoa tem dinheiro, ela esquece Cristo, a maioria das pessoas. A gente vê que Cristo está mais nas pessoas mais humildes, mas você vê que o homem mais poderoso da nossa nação, que é o presidente, ele valoriza muito Cristo. Ele valoriza muito essa questão de Deus. Eu acho muito bonito ele acompanhar todas as marchas para Jesus, de ver Cristo ali no poder, né? E isso eu acho muito lindo, eu valorizo muito. E eu acho interessante, né, que ele é católico, né, de religião católica, e não tem essa distinção, né, de religião lá. Você é evangélica, você é católica, não tem essa separação, tudo é um só, né? Exato. Tanto é que foi sancionada, né, a lei. Hoje nós estamos gravando dia 21 de julho, né? Eu sei que você está assistindo aí dia 13 de agosto, mas hoje, no dia 21 de julho, a gente viu que foi sancionada a lei a lei não, foi sancionado o Dia Nacional do Cristão, né? Você acha importante ter sido sancionado esse dia, na sua opinião, ou pastora? Sim, eu acho muito importante ter essa lei, porque, como antes de entrar aqui, a gente estava conversando, porque está se perdendo, né, a essência da família, a essência de Cristo, e as pessoas tá valorizando isso. Eu acho muito importante. Eu fiquei muito feliz quando eu li a reportagem, eu li hoje pela manhã, acompanhei a reportagem, eu achei isso muito importante, porque eu creio no avivamento no Brasil. Eu creio no avivamento. Isso é profético, né? Que o Brasil é o lugar do avivamento. Nós vamos levar o avivamento para a nação. E eu creio que vai vir do Brasil para fora, porque nós temos uma crença religiosa muito grande. Nós temos um amor e essa questão nós somos muito calorosos. Já fui para fora do Brasil, mas fora do Brasil o pessoal é mais frio. O Brasil, ele é mais quente, ele é mais caloroso nessa questão de comunhão, né? Então, acredito no avivamento do Brasil. Você falou aí, né, que já foi ministrar fora, e você tem uma rotina de pregações, de ministrações, né, em algumas igrejas aqui do DF e tudo mais. Você é pastora local, né, da sua igreja, mas você recebe convites para ministrar em outras igrejas, né? Como que é essa experiência de ministrar em outras igrejas, falar de Jesus para outros irmãos em Cristo, né? Como começou isso? Isso é uma surpresa de Deus, porque como eu falei, eu sou muito tímida, nunca, isso foi uma promessa de Deus sobre a minha vida. E para mim é maravilhoso levar o Senhor. Eu falo que igreja, nós não é Cristo, não independente de placa, de igreja. O importante é eu estar levando Cristo, seja em Brasília, seja outra igreja, seja na minha, seja fora de Brasília ou fora do Brasil. O importante é que eu esteja levando Cristo, né? E levando essa questão de união. Eu acredito que nós não temos que carregar placa, nós temos que carregar Cristo e a questão de união, que nós somos filhos de um pai só. De um pai só. Se a gente tivesse essa consciência que a gente é todos filhos do mesmo pai.
E que ninguém é melhor do que ninguém. Porque a palavra do Senhor fala que do pó viemos e do pó voltaremos. Eu falo muito que quando a gente morrer, o caixão não tem gaveta. Mas a gente vai levar algo que ninguém vai tirar de nós, que é Cristo, que é o conhecimento que o Senhor nos deu. E se Ele me deu esse conhecimento, independente de placa de igreja, independente de ministério, eu não defendo no ministério, eu não prego ministério, eu prego Cristo, eu não prego nenhum tipo de visão. Eu prego Cristo. Eu defendo Cristo, eu não defendo visão. Para mim, independente, eu falo assim, não importa como o evangelho, o método, né? Como o evangelho esteja sendo pregado. O importante é que nós estejamos falando de Cristo, o mesmo, entendeu? Né? Porque Paulo fala em Filipenses isso. Não importa como está sendo levado o evangelho. O importa que o evangelho seja anunciado para todas as nações. A estratégia, né? O método, ele não pode ser maior que Cristo, né? Não pode, não podemos... Por isso que aqui o nosso podcast é Sou Filho, justamente porque aqui a gente vai receber cristãos, né, de vários ministérios, de várias congregações, e pessoas que são filhas, né? Filhas de Deus, né? Por isso que a gente colocou esse nome Sou Filho. E como filha de Deus, pastora, como que você se sente... sendo cuidada por esse Deus tão maravilhoso, tão poderoso, que amor que Deus passa pra você, que você sente assim, né, e que você queira expressar pra gente essa paternidade de Deus nas nossas vidas, como que é pra você, nos seus pensamentos, como que se passa essa paternidade de Deus na sua vida? Eu sou muito apaixonada por Deus, porque a gente mesmo com as nossas falhas, não é porque eu sou pastora que eu tenho as minhas falhas, eu tenho os meus defeitos. E saber que mesmo com os meus defeitos Ele me ama. Saber que mesmo se eu erro, daqui a pouco, se eu cometo algo que não agrada a Ele, Ele fala assim, filha, eu te amo, continua, persevera. De saber que Ele não olha para os meus defeitos, sabe? De saber que eu sou totalmente dependente dEle. De saber que eu não sou nada sem Ele. Isso é muito importante para mim. Eu me emociono porque eu sou muito apaixonada por Deus. Muito, muito, muito mesmo. Porque eu falo que eu não... Sou muito grata porque eu não preciso ter um pai rico. Eu não preciso... Eu preciso só ter Ele. Se eu tenho Ele, eu chego em qualquer lugar. Né? Como o Senhor fez uma promessa para mim, em 13 de agosto foi um pastor dentro da minha igreja e falou assim, Deus vai te colocar ao lado dos grandes. E eu falava assim, gente, quem sou eu? Filha, eu vou te colocar dentro da presidência da República. E eu falava assim, mas eu? Quem sou? Eu não conheço ninguém. E saber que eu não preciso conhecer ninguém. Eu preciso só ter Ele como pai. Se eu tenho Ele como pai, Ele me coloca onde Ele quer, nos lugares que Ele quer, Ele me leva para onde Ele quer. Ele me faz tudo porque Ele é pai. Então, isso para mim, isso para mim é tudo mais importante, a dependência de Deus, de saber que assim, se eu tenho Ele, eu tenho tudo. Se eu tenho Ele, como diz, Ele é o dono do ouro e da prata. Se eu tenho Ele se Ele me tem como filha, porque se Ele me tem como filha, acabou. É só disso que eu preciso, mais nada. Se Ele tem amor por mim, não preciso de mais nada. Você acredita que o evangelho de Cristo, né, ele tem sido ministrado por aí, pelas igrejas, pelas praças, de uma maneira sublime, de uma maneira que realmente Deus tem se agradado, ou você vê que falta melhorar muita coisa? Que pontos que precisa ser melhorado na questão da ministração do evangelho, né? Da preservação da sã doutrina, né? Quais os pontos que precisam ser melhorados? Eu sei que sempre vai ter, né? Porque a gente, ser humano, é falho. Muitos pastores aí, infelizmente, pregam doutrinas que não condizem nada com a palavra de Deus. E que pontos que na sua mentalidade, como cristã, como filha de Deus, você vê que a gente precisa se empenhar mais para viver, né? Não só falar, mas também viver pontos aí do evangelho que são muito importantes e que a gente não pode perder essa essência aí do verdadeiro evangelho, né?
Olha, tem horas que, como pastora, como filha, não vou falar como pastora porque eu não tô aqui por causa de título, eu tô como filha, Isso. igual eu sou filha, independente, eu não carrego título, eu carrego ser filha. Às vezes eu me assusto pela questão financeira de algumas coisas, eu me incomodo muito, porque eu falo que um lugar que ele é sustentado por Deus, a gente não precisa falar tanto, centralizar em dinheiro, isso me incomoda muito. Qualquer lugar, ambiente que eu vá, que as pregações giram em torno de dinheiro, isso me assusta muito, isso eu fico assustada, mas eu não julgo, eu não critico, porque eu vejo que muitas pessoas, elas têm problema, têm dinheiro, e elas são presas ao amor ao dinheiro, entendeu? Ao poder. Então, às vezes, tem que ter ministrações para isso, para que as pessoas possam abrir o coração, renunciar ao dinheiro para viver Cristo, porque o dinheiro não quer dizer nada. O importante é você ter Deus. Não adianta você ser rico financeiramente e por dentro você não ser filho. Entendeu? Mas eu não julgo, eu acho que isso é uma maneira que é trabalhada, eu acredito muito, mas isso é uma coisa que me chateia. Mas o que eu mais amo, que eu acho que assim, eu trago a visão para Sublime, para a igreja, e que eu carrego dentro de mim, é você entregar você para Cristo, entregar o teu coração, entregar o teu ministério, entregar a tua vida para Deus e crer num Deus poderoso que é para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Nós temos que crer, nunca perder a fé, entendeu? Aonde que eu passo, que é pregado o poder de Deus, para mim eu me agrado, o poder, porque a gente não imagina o poder que esse Deus tem. É um Deus que eu falo, como aquela oração de Davi. É um Deus que muda as estações, é um Deus que destrona rei, né? Estabelece reino e destrona rei. Então, ele que é o poderoso para fazer. Então, qualquer lugar que prega o poder de Deus, eu me admiro muito. E eu acho que a gente teria que pregar mais isso, essa essência do poder de Deus. Nós limitamos muito o poder de Deus sobre as nossas vidas. Muitas das vezes olhamos, né, ali pelo que nós somos e não imaginamos o poder de Deus, que hoje você pode estar aqui neste lugar, mas amanhã Deus pode te levar para fora do Brasil. Mas amanhã Deus é o Deus do haja. Basta a gente se colocar disponível para Deus. Quando nós entregamos verdadeiramente o nosso coração nas mãos dele e acreditamos no poder dele, acabou. Então é isso que eu acho que as igrejas poderiam pregar mais, essa questão do poder de Deus. O poder, a essência, quando você está nas mãos dele, o que ele pode fazer? Ele vai fazer infinitamente mais mesmo do que você pede, do que você pensa, do que você imagina. É isso que deveria ser pregado dentro das igrejas. Muito forte. E talvez não só nas igrejas, mas nas redes sociais também, em qualquer lugar que a gente for, no nosso trabalho. E falando nisso, né, eu sei que você tem um trabalho muito bonito nas redes sociais, né, de evangelismo também. Você falou que pregava no seu trabalho, né, maquiando as mulheres e pregava o evangelho, fazia trabalhos evangelísticos lá, mas também você desempenhou alguns projetos, né, de lives lá no seu perfil no Instagram, né? Como que você lida aí com as redes sociais hoje em dia, né? O cristão realmente tem que estar ali se posicionando lá, como muitas vezes foi projetos que você fez, né, de lives, que atraiu até bastante seguidores, né, para sua rede social, para seu perfil. E aí, como que você lida com esse trabalho nas redes sociais? Olha, é como eu falo que o evangelho vai além de 4 paredes, né? A gente usa, como no mundo, isso é bem... Eu sou muito tímida e eu tinha muita vergonha, né? Então, quando eu estava no mundo, a gente tira uma foto com cerveja, a gente influencia as pessoas a viver aquilo ali que a gente estava vivendo. E quando eu fui para o evangelho, eu me travei um pouquinho, quando eu estava firme na igreja, e o Senhor falou assim, mas por quê? Aí eu falei assim, meu Deus, e agora? Ele falou assim, agora você vai. Aí eu falei, Jesus, mas... Ele falou assim, não, da mesma forma. E eu aumentei a intensidade de levar ali Deus nas redes sociais, entendeu? Através de lives, de um Deus que fala e um Deus que cumpre. Para mim é muito lindo eu pregar o evangelho e depois, através de uma live, profetizar na vida de uma pessoa, alcançar uma pessoa que está lá longe, uma pessoa que está desanimada, desestimulada. Eu peço muito a Deus que Deus me use muito. Então, a questão da live
a questão de levar o evangelho, é a questão de influenciar pessoas a conhecer Cristo além de quatro paredes. Hoje nós estamos vivendo num mundo que as pessoas estão presas às redes sociais. Elas já acordam olhando redes sociais, elas dormem olhando as redes sociais, elas almoçam olhando as redes sociais. Então, hoje, o tempo que elas têm é imperceptível, nós estamos nas redes sociais. A gente abre o celular, a gente quer procurar um número, mas às vezes a gente já vai direto no Instagram e olha. Então, verdade, é uma forma da gente levar Cristo, as pessoas verem ali a influência, falar assim, poxa, eu quero viver isso que ela vive. E hoje o que eu quero passar para as pessoas, falar assim, eu senti vontade de viver o que eu vivo, que é Cristo. Viver essa questão de estar na igreja, de me sentir bem, eu acho muito legal, que as pessoas sempre falam assim, eu não sei como é que ela consegue, ela trabalha 6 horas por dia, ela maquia, ela tem 3 filhos, e da meia-noite ela tá 3 horas no monte. Entendeu? Sai de lá 3 horas da manhã. Isso quanta energia, né? Qual o segredo, hein, da pastora Emanuele? Para tanta energia, tanta atividade bacana. Você faz atividade física? Não, eu não faço atividade física, eu pesava 100 Sua rotina já é uma atividade física. É uma atividade física, é uma luta. Então, assim, o que mais impacta eles, porque eu tô ali no monte. Mas o que acontece? A gente acaba se distraindo com tantas coisas que o mundo nos oferece, e a gente acaba, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba perdendo a intimidade com Deus, de tirar o tempo para Deus, entendeu? E quando eu vou ao monte, que é o que mais impacta eles, é o que mais chama atenção na rede social. Você faz live no monte? Não, eu vou muito no monte orar e sempre posto que eu estou no monte orando. Sei que você fala, tem gente que eu já vi pessoas fazendo live no monte, né? Você nunca fez? Nunca fiz live no monte. Internet não. Não, não ajuda. Já fiz. Não, agora você falando, me perdoa. Eu fiz, quando eu estava num propósito de 21 dias, eu fiz algumas vezes no monte, porque eu chegava, não dava tempo de sair, porque a presença do Senhor, né, quando a gente chega, a gente tem hora para chegar, mas quando a gente entra na presença, a gente não tem hora para sair, né? Então, aí, às vezes, eu tive que fazer mais poucas, eu não conseguia aparecer minha imagem. Mas a questão que eles impactam, porque por eu ter uma rotina muito corrida, eu ainda estar em cima do monte postando que eu fui. Mas eu sempre busco a face de Deus, sempre busco a intimidade com Deus, de ter meu tempo de intimidade com Ele. Muito bom. Aí, nesse momento que você vai ao monte, você vai sozinho ou você vai acompanhado, né? Eu não tenho carro. E por não ter carro, eu sempre peço para alguém me levar. Então, eu sempre tô pedindo para alguém me levar no monte. E qual a diferença, agora vamos falar de intimidade com o pai, né? Isso. Qual a diferença aí do seu momento com Deus no monte, né? E do seu momento com Deus em casa, né, no monte aí da sua casa? Qual é a diferença que você vê? Qual é a diferença de como você se sente mais à vontade lá, cá, entendeu? Então, assim, conta um pouquinho da sua intimidade com Deus, tanto no monte quanto em casa, no seu trabalho. Eu tenho certeza que você tem algum momento que você fala com Deus, mesmo que seja em pensamentos, né? Como que você faz isso? Você tem uma rotina nessa questão de orar, de ler a Bíblia? A palavra do Senhor fala lá, quando fala da mulher samaritana, que não importa onde você vai adorar, desde que seja em espírito e em verdade. Então, o importante é que o tempo que você tem com Deus, às vezes, se você senta assim, às vezes eu sento no meu trabalho e eu prostro assim, do jeito que eu tô aqui, olhando para uma tela de computador, e tenho a minha intimidade com Deus ali. O Senhor, Ele quer que você seja verdadeiro, que o tempo que você tire para Ele não é o tempo, é a verdade do seu coração. O que Deus mais se agrada é a nossa verdade, sabe? De você ser verdadeiro. Hoje eu tirei 1 minuto, mas foi verdadeiro, eu me entreguei para Ele. O Senhor fala também que tranque a porta do seu quarto e ore. Às vezes você vai ter a sua intimidade com Deus trancando a porta do seu quarto e orando. Como eu tenho casa, tenho 3 filhos, eu não consigo ter a mesma intimidade, mesmo tempo que eu tiro lá no monte. Porque eu olho uma coisa, olho outra, porque quando mulher chega em casa, ela quer limpar a casa, ela quer ter um copo aqui, ela vai tirando. Mulher, sim, são muitas tarefas, né? Aí um filho, mãe, o tal do mãe é doce, é igual pirulito, gente. Então, mãe. Então, quando eu vou pro monte, eu me desligo de
tudo e me conecto que eu tô ali para adorar, que eu tô ali para louvar, que eu tô ali para orar por vidas, orar pela igreja, entendeu? Entendi. Então, assim, não importa. A palavra do Senhor, nós temos que o que está escrito na Bíblia. Não importa onde você vai adorar, desde que seja em espírito e em verdade. A vida da Emanuele é um pouco complicada, é difícil a rotina dela, mas ela gosta no monte. O Alex não. Às vezes o Alex, ele gosta de sentar no quarto dele e ter um momento de intimidade. Mas desde que você não perca isso, de você ter um momento com Deus, de você conversar com ele. Eu falo que Cristo é o nosso noivo. Se ele é nosso noivo, a gente tem que ter contato todo dia. Quando a gente está noivo, a gente quer ter contato todos os dias com a pessoa, a gente quer falar todos os dias. Então eu falo todos os dias, todas as horas com Deus. É lembrar de Deus, é todos os dias. Ele é o noivo. Se eu tô noiva, bom dia, você já almoçou? Bom dia, você tá bem? Senhor, bom dia. O senhor está bem? À tarde, almoçar, obrigada, Deus, por essa refeição. Obrigado porque o Senhor não tem deixado faltar. Você tá ali no computador e falar assim, obrigada, Deus, pelo meu trabalho. Então, ele é o noivo. A gente tem que lembrar que um período de noivado é um período de intimidade. Intimidade. Se ele é um noivo, você tem que estar íntimo dele. Você não deixa de falar um dia com o seu noivo. Você não passa uma semana sem falar com o seu noivo, porque senão você não casa. É verdade. Você não vai casar. Porque você vai falar assim, eu vou casar com essa pessoa que fica uma semana sem falar comigo, eu vou casar com essa pessoa que fica um mês sem falar comigo. Então, ele é o meu noivo. Se ele é o meu noivo, eu tenho que falar constantemente com ele. Ele se sentir querido e eu me sentir querida por estar na presença dele. É verdade, é muito importante a pastora falar sobre esse assunto, né? Porque tem muita gente que acredita, pensa que Deus só vai falar comigo, eu só vou viver em Cristo ali, em santidade ali, se eu for orar no monte, ou se eu for no culto de domingo, entendeu? Porque, como a pastora falou, em todos os lugares, em todos os ambientes, se você abrir seu coração, se você for verdadeiro com Deus, o Senhor, ele vai operar, ele vai fazer na sua vida, ele vai estar contigo, né? A gente não pode estar aprisionado a algo, né? A alguma coisa. Por exemplo, eu só estou servindo a Deus se eu for para a igreja no domingo. Às vezes a gente não consegue ir. Vamos dar um exemplo aqui. Às vezes a gente não consegue ir no domingo. Mas a gente é a igreja, né, pastora? Exatamente. Eu falo que Cristo não é geográfico. Quando ele morre naquela cruz, ele vem, quando ele ressuscita, ele sopra o Espírito Santo sobre nós. Ele fala, eu era um, agora eu estou em todos vocês agora. Então, Cristo é nós. A igreja é lugar da gente transbordar aquilo que a gente carregou toda semana. Então, aquilo que eu falo que a igreja é lugar de eu transbordar, porque eu busco todos os dias, eu oro todos os dias, e a igreja eu vou para transbordar Cristo. Então, não se encher de Cristo, mas transbordar do que você está cheio, né? Exatamente. Muito forte isso, viu? Gente, tá muito legal o papo. Vou dar uma pausa aqui no nosso papo. Tá muito gostoso, tá muito maravilhoso, assim, essa conversa. Mas vou dar essa pausa pra mostrar aqui a nossa caneca. Agora já tem caneca aqui, né? E agradecer o apoio da Gráfica Alta Impressão, né? Você que quer fazer sua caneca personalizada, aqui a gente tem a nossa do Sou Filho Podcast, né? E se você quiser fazer a sua caneca personalizada, camiseta, qualquer serviços do tipo, né? Você pode procurar a Gráfica Alta Impressão, o telefone, o contato tá aparecendo aí na sua tela. Então, vai lá, são empresas como essa que apoiam projetos como esse, que fazem com que você aí assista algo tão edificante como está sendo, né, esta conversa, esse bate-papo que a gente está tendo com a pastora Emanuele, que eu tô aprendendo muito, né? Antes de começar, a gente já foi edificado aqui, tá sendo edificado através do testemunho, da experiência da pastora Emanuele, né, e tudo que ela tem, todas as riquezas de sabedoria aí que ela tem para passar pra gente, porque ainda não acabou, ainda tem mais tempo aqui, pastora. E agora eu vou falar de um lado, quero falar de um lado bom da sua vida, eu tenho certeza que é um lado que você gosta muito, né? Dá trabalho, dá, né? Mas é um lado gostoso aí da sua vida, que é o lado de ser mãe, né? Como que é ser mãe de 3 filhos, né? E tendo todos esses compromissos, como que você lida aí com a sua rotina para cuidar deles? Fala um pouquinho sobre a educação dos filhos.
Você como pastora cristã, como que você acredita que os pais, né, devem, hoje em dia, no mundo tão sujeito a se corromper tão facilmente, como que a gente tem que... Eu preciso saber, porque eu vou ser pai também daqui a pouco. Se eu não estamos dia 13 de agosto, então provavelmente meu filho já tenha nascido. Porque a previsão é 9 de agosto. Eita. Então eu preciso aprender algumas dicas aí de ser pai, um bom pai, né? Lembrando, Alex, que os filhos não são seus. A primeira coisa é que o filho é do Senhor. Se o filho é do Senhor, a palavra do Senhor fala como pai, ensina o seu filho o caminho que ele deve andar. Então, eu como mãe, a minha maior como mãe a importância é ensinar os meus filhos o caminho que eles devem andar. Então, eu falo que meu pai, ele não me deixou carro, ele não me deixou casa, ele não me deixou nada. Mas ele me deixou a maior riqueza que ele poderia deixar, que foi o evangelho, me levar, me conduzir a Cristo, a enxergar que ele era o meu pai físico ali, mas que o meu pai era o espiritual. Então, como mãe, a minha maior preocupação é de levar Cristo dentro de casa, entendeu? De levar Deus para os meus filhos, de saber que eu estou ali, mas que quem é o pai deles é Deus. Eu sempre levo para os meus filhos, não é ser pastora só em cima de um altar, ser pastora dentro de casa. Como mãe, sempre lembrar que eu trabalho, mas quem sustenta eles é Deus, né? Então, assim, eu tenho uma rotina eu tenho muitas funções, porque sustentar 3 filhos não tá fácil. O preço do alimento tá muito caro. Leite tá R$8, né, no mercado. Tem lugar que tá 10, Exatamente. Então imagina. Eu, Emanuela, eu não teria condições de sustentar. Eu sempre lembro eles isso. Então, eu lembro eles que não só é sobre mim, é sobre Deus. Que eu tô ali, fisicamente, mas quem sustenta eles é Deus. Quem traz a provisão todos os dias é o Senhor para a vida deles. Entendeu? Então, é sempre você trazer importância que não é sobre você, é sobre Deus. Que eles são filhos do Senhor. E a gente não tem que se preocupar. A palavra do Senhor fala que a gente não tem que se preocupar com o que se vestir, com o que se comer. A gente, como pai, a gente tem muito medo. A gente tem que se preocupar somente com uma coisa, de levar Deus para os nossos filhos, de levar Cristo para nossos filhos. Eu vejo muita gente preocupada em postar fotos nas redes sociais, eu vejo muita gente preocupada em viajar com filhos, eu vejo muita gente preocupada em estar com os filhos, e eu vejo a despreocupação de levar um filho para a igreja, de criar um filho dentro da igreja. Eu admiro muito, eu vou falar algo assim que eu admirava muito quando era mais jovem, que os sinos da igreja católica tocava e os pais, bora para a igreja católica. Bora. E de colocar a pessoa para fazer crisma, isso e aquilo. E hoje acompanhava, né? Hoje eu falo assim, quando eu vejo uma pessoa sem religião, eu falo assim, qual é a sua religião? Ah, não sou nada. E os seus filhos? Ah, sabe, não ensinam nada para os filhos, não ensinam Deus, sabe? Ah, mas eu viajo com os meus filhos, mas eu faço isso. Cara, não tem nada mais importante para um pai ensinar para um filho o caminho que ele deve andar. Então, como mãe, eu só me preocupo com isso. O resto, Deus vai fazer. Deus promete, é Ele que é o pai. Ele que é o pai. O futuro dos meus filhos não pertence a mim, pertence ao meu pai, que é pai deles. Então, a minha preocupação como mãe é só ensinar Cristo para os meus filhos. O resto, Deus sempre me surpreende. Deus sempre faz para os meus filhos. Às vezes eu não posso ter o tempo de qualidade que eu queria ter para os meus filhos, porque às vezes eu estou cuidando de vidas, às vezes eu estou trabalhando, eu queria estar mais presente, mas Deus usa uma pessoa ali para levar os meus filhos para o zoológico, Deus usa uma pessoa ali para levar meus filhos para uma viagem, aquilo que eu não posso proporcionar, porque eles não são meus, eles são de Deus. Então, eu só preciso fazer a obra e Deus cuida dos meus filhos. Uau, ela se coloca na dependência de Cristo, de Deus, né? Até no cuidado dos filhos, isso é muito importante, a gente se colocar na total dependência de Deus, em todos os ambientes da nossa vida, em todos os momentos da nossa vida nós precisamos, né? Porque às vezes quando a gente acha que sabe demais, a gente acha que pode demais, né? A gente acaba muitas vezes deixando o ego subir, né? A altivez subir, e isso prejudica muito, né? Em tudo que a gente for fazer, a gente precisa manter, sim, esse coração humilde, e isso é muito importante a gente falar sobre isso, né? A senhora falou sobre essa questão do acompanhamento, né, dos pais na igreja, dos filhos, né? Dos pais com os filhos na igreja e tudo mais. Seus filhos, eles participam de alguma área ministerial? Eu sei que tem um que toca, né? Sim, o meu tem um filho de 17 anos, ele toca, ele louva, ele
prega, ele é o pastor, É o- ele limpa a igreja, ele discipula, ele é incrível. E o meu filho, eu posso falar assim, meu filho foi abusado na infância, e meu filho quase cometeu suicídio. No momento eu fiquei muito desesperada, e com os cultos dentro da minha casa foi um resgate para o meu filho, um resgate para o meu filho. Meu filho se trancava dentro do quarto por causa do abuso na infância, e com os cultos, ele ouvia os cultos lá embaixo. Um dia ele todas as pessoas que oravam por mim falavam assim: eu vejo seu filho se suicidando. E eu falava: Senhor, eu cuido dos teus e tu cuida dos meus, porque os meus filhos não são meus, eles são do Senhor. E aí o meu filho um dia desceu as escadas. E hoje meu filho é firme, hoje meu filho é muito mais do que eu. Meu filho cuida da igreja, ele limpa, ele faz tudo, gente. Ele é incrível. E a minha maior felicidade é que ver meu filho ali na igreja, ver meu filho no altar, ver meu filho entregue a Deus, ver meu filho que ele fala assim: mãe, eu não sou dependente de você, eu sou dependente de Deus. E ver que a dependência dele não é em mim, a dependência dele é em Deus, porque ele é filho do Senhor. Então, os menores, eles contam as horas. O culto começa às 7 horas no domingo, 3 horas da tarde. Mãe, eu quero ir pro culto, eu quero ir pro culto, eu quero ir pro culto. Todos eles. Não é uma obrigação, né, pra eles. É um prazer, né, estar indo à igreja. Isso. Para eles é um prazer e até me motiva, que eu falo: meu Deus, é 3 horas da tarde. Mãe, vamos pra igreja. Né? Então, assim, é lindo saber que o mais precioso eu tô direcionando eles, que é Cristo. Muito bom, muito bom. Bom, agora pra gente já caminhar aí pro final do nosso bate-papo, do nosso podcast. Por mim, eu ficaria aqui muitas horas, mas também a gente tem outros compromissos, né? Mas assim, pra gente já caminhar aí pro fim, eu gostaria que você falasse sobre alguns posicionamentos de alguns evangélicos, pessoas cristãs. É polêmico o assunto. Vai me colocar em polêmica. É polêmico. Hoje você deu vários posicionamentos a respeito de alguns temas que a gente abordou aqui, né? Sobre sua vida, sobre sua caminhada com Deus. E diversos cristãos, né? Também, né, usam as redes sociais, né? Principalmente as redes sociais, para abordar alguns assuntos, né, polêmicos. Por exemplo, recentemente, a Bruna Carla saiu aí soltando, né? Não sei se você viu, mas saiu soltando aí algumas opiniões a respeito de alguns temas aí, né? E outras pessoas também já se posicionaram, outros cristãos também já se posicionaram a respeito de algumas outras coisas, né? Até o pastor André Valadão, ele criou até um quadro no Instagram dele, onde ele responde sobre vários assuntos de uma maneira bem humorada, né? E assim, você acredita que isso possa ser perigoso para o cristão? Ou realmente nós temos que tocar em assuntos polêmicos, sobre, por exemplo, bandeiras que têm sido levantadas na sociedade, do LGBT, bandeiras como essas, né, do feminismo e outras coisas do tipo? Você acredita que a gente deve realmente entrar nesses assuntos polêmicos? Ou a gente tem que nos resguardar? Qual o seu posicionamento em relação a isso? Olha, eu não gosto muito desses assuntos polêmicos, eu não gosto de entrar nisso, porque eu acho que eu tenho que pregar o amor de Cristo, é só isso que nós devemos pregar, o amor. A gente tem que parar de se preocupar com os outros, porque a salvação, Alex, ela é independente. Ela é independente. Enquanto eu estou preocupado com a vida do meu irmão, eu estou perdendo a minha salvação. A palavra, né, fala que, assim, a gente vai se surpreender muito quando chegar no céu. Pode ser que eu que tenha certeza da salvação, eu não vá, e vou uma pessoa que não tenha certeza que ela vá. Então, eu acho que eu não gosto de abordar esses assuntos polêmicos, não é algo que eu gosto. Eu tenho procurado cada dia mais na minha vida não cuidar dessas coisas, cuidar de pregar o amor de Cristo, não focar nisso, focar no amor de Cristo, porque quem convence as pessoas do pecado não sou eu. Quem convence as pessoas do pecado é o Espírito Santo que habita dentro dela. Quando ela tem identidade de filho, quando eu resgato a identidade dela como filho, ela tem a certeza que ela é filha, ela é convencida que aquilo que ela faz, ela tá errado. Eu falo muito assim: pastora, eu posso beber? Pastora, o que você acha sobre o homossexualismo? Eu falo assim: meu filho, deixa eu te falar uma coisa, você tem que estar preocupado em ser filho. Se você preocupa em ser filho, se você procura ter intimidade com Deus, ele vai te convencer do pecado. Alex, eu não posso te convencer do pecado, mas Cristo pode.
Entendeu? Eu falo assim, eu não bebo. Um exemplo, eu não bebo, mas foi algo de intimidade com Deus que eu tive. O Espírito Santo me convenceu que não era para eu beber. E foi algo mais lindo, porque foi o Espírito Santo que me convenceu. Por isso que é natural para mim. Por isso que eu vejo a bebida, eu não sinto vontade. Mas se fosse o Alex que tivesse me convencido, eu poderia ficar assim, nossa, que delícia. Ai, que delícia. Não. E o mais lindo é porque Deus não divide a honra e a glória com ninguém. Então, eu prego o amor de Cristo, eu gosto de falar do amor de Cristo, eu não gosto de abordar a polêmica, eu não gosto de pensar nisso. Eu gosto de falar assim, vamos olhar para você? Não importa o que as pessoas estão fazendo lá fora, vamos olhar para a gente. Sabe qual é o nosso problema? Que a nossa vida está tão ruim, que em vez de a gente cuidar do nosso interior, a gente está querendo cuidar da vida dos outros. E Paulo fala, não importa como o evangelho tenha sido pregado, desde que seja pregado para as nações, entendeu? Então, que você tenha isso. Então, eu não gosto. Eu acho que eu prego Cristo, eu prego amor e que o Espírito Santo venha convencer cada um do seu pecado. Uau. Você falou aí, né, essa questão de convencer um ao outro. Eu lembrei, né, de uma situação parecida que eu vivi no meu relacionamento, no meu casamento, que eu lembro que uma vez eu falei pra minha esposa assim, querida, ela tá me assistindo, né? Então ela vai lembrar, querida, não adianta você querer empurrar uma mudança, porque o casamento é assim, você chega lá, uma cultura totalmente diferente da sua esposa e tem os contritos, né? Você pode gostar o quanto da sua esposa, do seu esposo, mas tem os conflitos, tem os atritos ali, né? Por conta das diferenças culturais, né, que cada família aí tem. Então, assim, a gente tem várias diferenças. Por exemplo, eu gosto das coisas tudo muito organizadinha, ela já é mais à vontade e tudo mais. Então, a gente tem várias divergências aí nessas questões, assim, né, de casa, de pensamentos, de escolhas. E, às vezes, né, um ou outro quer mudar, né, eu querendo mudar ela me querendo mudar. E uma vez eu cheguei, calma aí, que não adianta você falar para eu mudar, sendo que eu não fui convencido nem por Deus, nem por mim mesmo que eu preciso mudar disso. Então não vai ser você falar que vai me mudar. Eu preciso receber ali, acho que dentro de mim algo que me motive a mudar, e eu acredito que seja o Espírito Santo a me fazer entender que eu preciso mudar aquilo, né, a abrir meus olhos para eu poder mudar aquilo. E talvez seja isso, essa imposição, né, que acaba afetando relacionamentos, que acaba afetando relacionamento não só de casal, mas relacionamento de vários relacionamentos na sociedade, né, essa questão de impor, né, o chefe querer impor ao seu subordinado ali a fazer as coisas de tal maneira que às vezes o funcionário nem vai fazer da forma mais sadia, de uma forma natural, de uma forma leve, prazerosa, porque tá sendo imposto a fazer aquilo ali, né? Tá ficando pesado para ele. Você acredita que esse peso colocado nas pessoas de impor, de querer mudar, de querer que seja assim assado e não respeitar às vezes a opinião do outro, né? Ter a tal de empatia com o outro, isso prejudica relacionamentos? Vamos lá. Você abordou um assunto que eu gosto muito de falar e ele é bem polêmico, né? Lúcifer, a intenção dele é acabar com os relacionamentos. Quando ele convence Eva de comer aquela maçã, a intenção dele era romper um relacionamento do homem com Deus. Então, constantemente, o inimigo ele trabalha para interromper os relacionamentos. O nosso problema, o que eu falo? Eu sou maquiadora, né? Nem o meu lado direito é igual ao meu esquerdo. Por que eu quero que a pessoa seja igual a mim? É muito mais fácil, Alex, eu querer mudar alguém do que olhar para mim mesmo, os meus defeitos, e querer me mudar. Eu acho que as pessoas têm que olhar mais para si e parar de olhar para os defeitos dos outros. Eu acho lindo que Cristo, eu tenho um exemplo, Cristo, eu tenho ele como exemplo. Ele simplesmente, ele tinha as atitudes e ele ia, independente se as pessoas que seguiam Cristo. Não era ele que seguia as pessoas. E por que eu tô falando isso? Porque, assim, cara, nós temos que ser exemplo. Sabe qual é o nosso problema? Que a gente não é exemplo e quer que a outra pessoa seja aquilo que a gente não consegue mudar. A gente quer impor, a gente quer mandar, a gente quer que a pessoa seja aquilo. E nós, para quebrar isso,
Eu penso que nós temos que olhar mais para nós, querer transformar nós e querer ser um exemplo para outra pessoa. Que o nosso exemplo possa convencer as pessoas. A sabedoria, ela está não no falar, e sim no calar. Deus, ele nos ensina o exemplo dele, não é sobre o falar, é o exemplo. Ao momento que ele cura, ele mostra o poder de Deus, entendeu? Então, assim, eu acho muito lindo isso, de você ser exemplo. De você falar assim, parar de se preocupar com o meu amigo. A intolerância hoje está muito grande. Intolerância religiosa, intolerância entre pai e filho, intolerância nos relacionamentos. O inimigo está constantemente. Eu falo que todo mundo tem a qualidade, todo mundo tem um defeito. Ninguém é perfeito. Quem era perfeito? Deus, mas ninguém. Não procura, hoje as pessoas ficam constantemente procurando perfeição nas outras pessoas, constantemente. Você não vai achar ninguém perfeito, perfeito é só Cristo. O dia que você estiver perto da perfeição, o Senhor vai te colher, porque acabou o seu período aqui. E você tem que ficar com o lado melhor do Alex. Qual é o lado melhor do Alex? Olha, o Alex é isso, o Alex é aquilo. E o lado ruim? Você vai escolher conviver com o lado bom e o lado ruim do Alex. Você está querendo conviver só com o lado ruim, sendo que o Alex tem diversas qualidades? Aprenda a conviver com as coisas boas que o Alex pode te proporcionar. Se você consegue conviver com isso e deixar... Aí fala, Senhor, e você é uma pessoa, você é um profeta. Você é um profeta, Senhor, eu amo essa pessoa. Senhor, isso me incomoda, e se me incomoda, incomode outras pessoas, transforma ele, convence ele. Senhor, é Deus que muda, é Deus que transforma. A guerra não é sua, a guerra é de Deus. A guerra é de Deus, ele fala que não é por força, não é por lança. É ele, nós vencemos batalhas, nós derrubamos gigantes da nossa vida com Deus. É o Senhor que vai tirar algo que não agrada na outra pessoa. É somente o Senhor. A minha parte é viver com o melhor do Alex. É viver com o que ele me proporciona de bom, os momentos de felicidades, o momento de estar ali com ele. E o que ele é de ruim, Senhor, transforma ele, convence ele, que o Espírito Santo vai convencer. É isso aí. E você percebe que um assunto puxa o outro, né? Você falou sobre profeta, ser profeta. Esse dom de profecia. Eu vejo que é claro em você, né? É claro no seu ministério. E como que é esse dom de profecia? Todos nós somos profetas, que você falou. Por quê, né? E como que eu posso tá aplicando isso na minha vida? Ser profeta, né? Você viveu experiências, não só uma experiência própria sua, mas eu tenho certeza que você tem experiências com outras pessoas, né? A respeito desse dom. Conta um pouquinho pra gente. Ser profeta. Todos nós somos profetas de nós mesmos. O maior profeta da nossa vida somos nós. O maior profeta somos nós, né? Eu falo isso porque existe dois dons, que é o dom de profecia, de você profetizar, e o dom de revelar. E as pessoas confundem isso. Acho que somente aquela pessoa que revela que é profeta. Não. Não, o Espírito Santo está sobre todos nós. O Senhor, quando ele sopra sobre as narinas, está sobre todos nós. Entendeu? Então, eu falo assim, eu amo a história de Eliseu, com aquela mulher sunamita. Que Eliseu, são dois que eu vou falar aqui. Eliseu, quando ele chega, ele é tão bem recebido pelaquela mulher, ele, como profeta, ele não percebeu que a mulher não tinha filho. Né? O servo dele que percebeu ali. E falou assim, olha... Ele falou assim, eu fui tão bem recebido que eu quero fazer algo por ela. Você não precisa revelar o dom de revelação. Você precisa profetizar. Ele foi tão grato, a gratidão te leva a viver milagres. E ele profetiza um filho na vida daquela mulher. Ele abre uma madre de uma mulher. E isso também ele era um homem de Deus. Ele confundiu, achou que Ana estava embriagada. Totalmente embriagado, ele não revelou, não viu que Ana estava em espírito, mas ele abriu a boca dele e ele profetiza a bênção sobre aquela mulher. Então nós somos profetas de nós mesmos. A nossa boca, nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Tudo aquilo que a gente fala, aquilo ali pode nos prejudicar lá na frente. Então nós temos que ter palavras positivas, da nossa boca tem que sair palavras de afirmação, profetizar constantemente. Falar, Senhor, eu creio na minha vitória, Senhor, eu creio, o Senhor falou, eu creio que eu vou receber. Igual um exemplo, Manoel, você vai entrar dentro da presidência, e eu falei, Deus, como? Eu não conheço ninguém.
Mas se o Senhor falou, amém, eu recebo, eu creio, você tem que crer, você tem que receber aquilo ali e falar, Senhor, eu profetizo. O exemplo disso é Ezequiel. Ezequiel olha aquele vale de ossos secos e Ezequiel, responderia como Ezequiel, desse vale ressuscitar? Não, gente, aos nossos olhos humanos, aquele vale não iria ressuscitar. Mas Deus fala assim, Deus era todo poderoso. Para que ele usou Ezequiel, a boca de Ezequiel? O que ele quer nos ensinar aquilo ali? Que Deus já deu a ordem. Deus já falou, mas você precisa crer e profetizar, ser profeta de você mesmo. O maior profeta na sua vida não é a outra pessoa, é você mesmo profetizar. Eu falo que Deus vai te dar as armas necessárias. Um exemplo disso é Davi. As armas são suas, não são do seu amigo. Davi, a história quando Davi está ali para derrubar aquele gigante, Saul quer tirar as vestes dele, as vestes dele e entregar para Davi. Davi venceu a guerra com as armas que Deus já tinha dado para ele. E a maior arma que Deus já te deu para vencer qualquer batalha na tua vida é a tua boca, de abrir e profetizar e declarar. Deus falou, Deus vai cumprir. Deus fez, meu filho é bênção, a minha família é bênção. Para de falar que sua família, se tá ruim, começa a profetizar coisas boas. Senhor, esse marido faz isso, isso, isso. Mas, Senhor, ele é bênção na minha vida, ele é um presente de Deus na minha vida, ele é um homem assim, ele é um homem assim. Começa a declarar. Isso é ser profeta. É você declarar aquilo que Deus já determinou. Olhar a pessoa não como seus olhos vê, mas como Cristo olha a pessoa e começar a profetizar. Isso é ser profeta. Outro dom é a revelação, que aí a gente não fala. Mas é se você ser o maior profeta na sua vida. Uau. Gente, pra gente poder encerrar, né? Infelizmente, por mim eu ficava mais tempo. Mas pra gente poder encerrar, pastora, fala agora para as pessoas que estão nos assistindo aqui, né? As pessoas que talvez ainda não se identificaram com essa identidade de filho. Né? Eu não acho que eu sou filha de Deus porque eu peco muito, eu não acho que sou abençoado, que eu vou viver essas promessas, essas coisas, viver essas experiências, por isso, aquilo, outro, né? O que você falaria para essas pessoas que não têm essa identidade de filho? Olhe bem para essa câmera e fale diretamente no olho dessas pessoas. Olha, filho, identidade de filho. Você saber que ele é um pai, que ele não olha para os seus defeitos. A palavra do Senhor fala que vinde como estais, não quer dizer que você vai ficar como está. Quando você encontra a sua paternidade em Cristo, quando você consegue ter essa paternidade em Cristo, ele te convence de tudo, ele muda a tua história. É só você, é um passo de fé. É tão simples. Eu falo que isso também é muito pregado dentro das igrejas, infelizmente, parece que é tão complexo, mas Deus é simples. Deus é simples. É só você abrir o teu coração e falar assim, Senhor, estou aqui. Que se cumpra a tua vontade. Eu falo muito de Maria, né? Maria é uma mulher que ela é um exemplo para nós, que ela não olhou para a idade dela, ela não olhou para que ela era noiva, para as complicações que ela poderia ter ao receber o menino Jesus dentro dela. Ela simplesmente falou, Senhor, eu sou tua serva, que se cumpra a tua palavra. O que o Senhor quer que você fale hoje é simplesmente, Senhor, eu sou tua filha, eu sou teu filho, que se cumpra a tua vontade. Deixa Deus fazer. A nossa parte é muito fácil. É simplesmente, eu falo que, pastora, mas eu não vejo Deus. É igual, eu falo muito, esses dias eu dei um exemplo numa pregação, um avião. Quando você entra dentro do avião, você vê o piloto, você não vê o piloto. E ser filho é isso, é você entrar dentro de uma aeronave, que o Senhor é o piloto e que ele vai te levar ao teu destino, e a sua parte como filho é só sentar naquele banco confortável, apertar o cinto e deixar Deus conduzir você ao teu destino. E ser filho é isso. Você só falar assim, Senhor, só comprar a passagem, sentar na cadeira e deixar Deus conduzir a tua vida, te levar ao destino, te levar a viver as promessas de Deus, porque Ele, como Pai, Ele tem coisas para você que você nem imagina. O Senhor, eu falo assim, às vezes como mãe, eu falo assim, um filho me pede uma balinha e a gente traz um saco de pirulito, né? Um saco de balinha. Assim é o nosso Pai. A gente pede uma coisa tão pequena, o Senhor fala assim, um filho de pedir pão e eu dar pedra?
Não. O Senhor dá o pão, o Senhor dá a manteiga. Esse Deus que nós servimos dá o presunto, dá nem presunto, é o peito peru, ele dá um melhor para você, que esse é o nosso Deus que nós servimos. É simplesmente você entregar. Hoje, o que mais nos impede de ser filho é olhar para o meu irmão. Para de olhar para o seu irmão, de como ele de olhar para o homem, né? E olhar para Cristo. Para de olhar para o defeito do fulano. Eu vejo muito, é muito triste isso. Eu vejo muita dificuldade das pessoas se entregar como um filho, de falar assim, mas aquele pastor ali, mas ele está no pecado. Fulano está ali. Para de olhar para o que o fulano está fazendo. Começa a falar assim, eu quero ter intimidade com Deus, eu quero ser filho, eu quero viver Deus, eu quero me entregar na presença dele. Eu falo assim, que eu como pastor, às vezes, esses dias eu fui para uma igreja, eu estava jogada no chão, e eu falo, gente, é isso, é você se jogar na presença dele, é de você se rasgar na presença dele, de você falar assim, eu quero ter essa intimidade, esse relacionamento. Ele é o teu noivo, e ele vai vir buscar a noiva. Ele vai vir buscar você. Queira ter intimidade com ele. Queira se relacionar todo dia, conversar com ele todos os dias. É tão simples, se entrega. É simplesmente você falar assim, Senhor, eu não consigo ver, eu não consigo imaginar, mas eu tô aqui. Eu falo muito isso, um trabalho. Eu sou maquiadora há 9 anos, eu trabalho já há muitos anos, mas quando eu entrei no meu trabalho, foi muito difícil para mim, porque era tudo novo. E é desse jeito, quando você entrar em Cristo, tudo vai ser novo, vai ser assim, para você vai falar assim, meu Deus, isso é tão difícil, mas quanto mais você se entrega, você vai ver, nossa, isso era tão fácil, era só isso, e viver Deus é isso, é um novo, é você se entregar e deixar, daqui a pouco você vai falar assim, meu Deus, eu perdi tanto tempo, coloquei tanta dificuldade e era tão fácil isso. E daqui a pouco você, lá no seu trabalho, você está sendo promovido por uma coisa que você fala assim, meu Deus, mas quando eu entrei eu senti tanta dificuldade. Eu achei que eu não iria dar conta, que eu não conseguiria. E agora, isso é tão fácil que Deus vai te elevando de nível. O Senhor vai te elevando. Você não pode querer já entrar com um nível de intimidade de uma pessoa que já está há muito tempo. É gradual. Para uns vai ser mais rápido, porque o relógio, às vezes, espiritual da pessoa está atrasado. O Senhor vai fazer muito rápido, mas Deus conhece a personalidade de cada filho. E vai ser no tempo certo, na hora certa, que Ele vai trabalhando cada filho e você vai crescendo. Eu falo que ser filho é igual entrar numa faculdade. Quanto mais você estuda, quanto mais perto de Deus você está, mais você passa de semestre. Se você não aprende, se você não busca, se você não estuda, você vai continuar naquele semestre ali e você não vai conseguir romper. E isso é viver Cristo. A gente chega, cada semestre, cada evolução, e a gente vai vivendo. E a gente sai da faculdade. Quanto mais rápido você se entrega na presença de Deus, mais rápido você sai e você está ali, daqui a pouco, preparado para pregar o evangelho, para profetizar, para curar, para sarar. É isso aí, somente se entregue. A gente tem que dar um passo na faculdade, a gente tem que dar um passo para pegar um avião, a gente tem que dar um passo para um novo começo de trabalho. É só o primeiro passo e o resto deixa com Deus, é com Ele, é só o primeiro passo que Ele precisa. É só você se entregar e falar assim, Senhor, eu quero somente o Senhor na minha vida, o resto é com Ele, deixa Ele conduzir, deixa Ele pilotar. Eu falo que você não dá, olha piloto, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você entra no avião, aperta o cinto e confia que Ele vai te deixar no seu destino. Então, senta no avião, que é Cristo, e confia que Ele vai te levar no destino. É isso aí, nossa, que bênção, né? E se você quiser acompanhar mais da pastora Emanuele, siga ela nas redes sociais, vai estar aparecendo aí na sua tela o Instagram da pastora, né? Quero agradecer, pastora, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast Sou Filho. E que Deus possa continuar te usando ainda mais, né? Como já tem usado na vida de outras pessoas. Parabéns pelo seu ministério, pelo seu trabalho, por sua família. Muito obrigado mesmo pela sua presença aqui. Foi uma honra estar aqui com você. Eu que agradeço todas as pessoas que estão assistindo, né? E que vocês não fiquem simplesmente aqui, que vocês possam sair daqui e correr atrás desse Cristo, né? Que não só fique somente um ouvir,
que nós temos que ouvir e temos que ter ação. Sem ação, nós não conseguimos nada na nossa vida. Agradecer, Alex, pela sua vida, pelo seu trabalho de levar Cristo, né? De ser um grande influenciador nas redes sociais. E isso me alegra muito, de ver pessoas levando o evangelho além de quatro paredes. Que Deus possa abençoar tanto a sua vida e abençoar todos aqueles que estão assistindo todos os seus programas, né? E que vocês constantemente estejam buscando mesmo. Isso é muito importante. E que Deus abençoe todos, tanto você quanto a todos, e que o evangelho seja espalhado em todas as nações, que Deus levante cada vez mais influenciadores de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Então é isso aí, quero agradecer mais uma vez a toda a equipe da Star 7 Produções. Se você quiser fazer seu podcast, fazer gravações, é só vir aqui, né, nos estúdios conhecer os estúdios da Star 7, e também o contato deles vai estar aparecendo aí na tela para você, quem sabe, fazer o seu podcast aqui, suas gravações aqui no estúdio da Star 7 com o nosso querido amigo Marcelo Aderbal. E tamo junto, obrigado também a todo mundo que tá me apoiando nesse projeto, a todos vocês que nos assistiram até aqui. Não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar, tá bom? Que isso ajuda muito o engajamento aqui do nosso podcast, certo? Então é isso, até sábado que vem com mais um episódio do Sou Filho. Tchau, tchau.